Dando continuidade à anatomia do sistema cardiovascular, vamos detalhar um pouco a anatomia do coração, a anatomia cardíaca, né? A anatomia desse órgão considerado como uma bomba propulsora, é ele que vai gerar pressão, né? Gerar diferença de pressão dentro do sistema fechado, para que esse sangue possa percorrer todo o nosso corpo. Quanto à localização do coração, ele está situado no interior do tórax, da caixa torácica. Se a gente observar aqui um corte horizontal do tórax, na altura da oitava vértebra torácica, a gente tem essa imagem aqui do posicionamento cardíaco. É uma vista cranial e a gente pode identificar aqui o coração e a sua posição assimétrica no mediastino, que é essa região mais medial. Ele também apresenta uma leve rotação em sentido anti-horário. Com essa leve rotação, a posição das câmaras cardíacas são a seguinte: o ventrículo esquerdo está voltado para a esquerda, obviamente, mas também voltado para trás. O ventrículo direito está voltado para a direita e para a frente. O ventrículo direito ele se encontra, portanto, atrás da parede posterior do externo. O átrio esquerdo encontra-se imediatamente próximo ao esôfago, na proximidade do esôfago, entre o coração e o externo. Estende-se o recesso costo-mediastinal, da esquerda para a direita. Entre o coração e a coluna vertebral, permanece um espaço relativamente pequeno para a passagem de tratos vasculares e nervosos e de órgãos, como parte torácica da aorta, o esôfago, o ducto torácico, veias, além de porções do sistema nervoso autônomo. As relações topográficas do coração traz ele localizado aqui no mediastino, a gente já falou, né, da sua localização topográfica. Ele e o pericárdio, eles estão amplamente apoiados aqui no diafragma, no músculo, se estende diretamente por quase toda a parede posterior do externo, que foi aqui retirado. A sua base, né, a base do coração com seus grandes vasos, eles apontam para cima e para trás, de acordo com a posição do eixo cardíaco, levemente para a direita. O átrio esquerdo entra em íntimo contato com o esôfago. Durante o aumento dos átrios, no caso de uma doença cardíaca, o esôfago pode, então, se tornar estreitado ou comprimido. Como muitos órgãos do nosso corpo, o coração ele é revestido por um tecido conjuntivo, que ele é denominado pericárdio. Ele é um tecido conjuntivo fibroceroso, que envolve o coração e também as raízes dos grandes vasos. Esse tecido, ele é composto por duas membranas, uma de constituição fibrosa, que é o pericárdio fibroso, né? Esse vai ser responsável por envolver todo o coração e o início dos vasos da base. Também tem uma relação íntima com os órgãos mais externos, né? Assim, com os órgãos próximos, como o diafragma, o esôfago. Então, o pericárdio fibroso é esse revestimento mais externo do coração e tem essa relação íntima com as estruturas do mediastino. A função do pericárdio fibroso é manter essa contenção e sustentação do coração na região do mediastino. Por isso, ele projeta também tecido conjuntivo em forma de ligamento. O externo tem o ligamento externo pericárdio, que vai até o externo. O ligamento diafragma pericárdio, que vai do pericárdio ao diafragma, mantendo o coração posicionado. O pericárdio seroso é esse que envolve mais intimamente o músculo cardíaco e seus vasos. Ele dá um aspecto brilhante ao órgão e ele é dividido em duas lâminas. Uma lâmina parietal, que é a mais externa das duas voltadas para o pericárdio fibroso, e a lâmina visceral, que está
próximo ao músculo, ao coração, envolvendo intimamente esse órgão. Quanto à morfologia cardíaca, forma do coração, ele é um órgão muscular oco e a sua forma é similar a um cone achatado. Porém, a seu tamanho é similar a um punho cerrado e ele tem como posição mais normal a base superior, o ápice inferior, obedecendo o eixo posterior anteriormente para a esquerda e inferiormente. Essa é a posição mais frequente nos indivíduos, mas existem indivíduos que têm um posicionamento, podem ter posições variáveis e diferentes. Sobre a anatomia externa do coração, nós podemos identificar aqui a base, onde saem os grandes vasos, ela é superior, o ápice, que é inferior, e a gente tem 3 faces. A face externo-costal, direcionada ao esternua e a parte anterior das costelas, a face diafragmática, que repousa sobre o músculo diafragma, e a face pulmonar. Na face externo-costal, nós podemos identificar o átrio direito, com a aurícula direita, o ventrículo direito, uma pequena porção do ventrículo esquerdo, a aurícula esquerda, parte ascendente da aorta, a gente tem a veia cava superior e o tronco pulmonar. Na face diafragmática, a gente pode encontrar, ela também é conhecida como face inferior, o ventrículo esquerdo, né, com o ápice aqui do coração, pouco do ventrículo direito, parte do átrio direito com a veia cava inferior. E além dos outros grandes vasos, né, a aorta, tronco pulmonar com as suas artérias pulmonares, as veias pulmonares podem ser visualizadas também. E uma outra face, a face pulmonar ou posterior, que ela vai em direção dorsal, voltado para o mediastino posterior. Sobre a morfologia interna cardíaca, nós temos aqui as câmeras cardíacas. Elas são em número de 4, tá? 4 cavidades internas. 2 delas são denominadas átrios. Então, a gente tem um átrio esquerdo, um átrio direito, né? E um átrio esquerdo, assim como 2 ventrículos. A gente tem o ventrículo esquerdo e a gente tem o ventrículo direito. Observem a diferença morfológica entre o ventrículo esquerdo e o direito. O ventrículo esquerdo ele tem uma hipertrofia do miocárdio, da musculatura, porque ele vai bombear o sangue para a circulação sistêmica, que tem uma maior pressão. O ventrículo direito, porém, sua massa muscular é bem menor, tá? O átrio são câmaras fechadas, o átrio direito tem continuidade com o átrio esquerdo através de uma válvula ou válvula chamada tricúspide, porque tem 3 cúspides, né? O seu nome está relacionado à sua classificação. E o átrio esquerdo, ele tem uma comunicação através de um orifício com o ventrículo esquerdo, mas ele é fechado por uma válvula ou válvula chamada mitral. Essa válvula é classificada como bicúspides. Ela tem bicúspide, ela só tem 2 cúspides. As cúspides dessas válvulas atrioventriculares, elas têm cordas tendinhas e músculos papilares. Esses músculos tensionam, contraem e tensionam essas cordas, fazendo com que o fluxo de sangue possa passar do átrio para o ventrículo, certo? Passar ou não, né? Depende do tensionamento das cordas tendinhas. A gente também tem passagem de sangue dos ventrículos para grandes artérias. E aí a gente tem outro tipo de válvula.
são chamadas semilunares. Elas têm bolsos de tecidos conjuntivos. As duas válvulas semilunares são tricúspides, tem 3 cúspides, mas não tem músculos papilares como as atrioventriculares. Aqui a gente tem a ilustração da válvula aorta, ou válvula aorta, separa a artéria aorta do ventrículo esquerdo, e a gente também tem uma válvula similar entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Ela é chamada de válvula pulmonar, certo? Então, o coração é fechado, né, junto com seus grandes vasos, mas possuem as válvulas ou válvulas que direcionam o fluxo de sangue ao abrir e fechar. A gente tem como estruturas também os átrios com suas aurículas, veja que a aurícula direita, aqui não dá para ver a aurícula esquerda, né, porque forma uma parte do átrio similar a uma orelha. Alguns livros trazem como sinônimo, mas eles têm outras estruturas também. Então, a gente já viu os músculos papilares, as cordas tendinhas, o septo interventricular que separa os dois ventrículos. A gente também tem um septo interatrial, que não está dando para visualizar. Mas o septo interventricular, ele tem uma parte muscular e uma parte membranácea. Ele fecha também separando os dois ventrículos. Ainda sobre as câmaras cardíacas, vamos relembrar, né? A gente já descreveu anteriormente, mas esse slide traz mais claramente o posicionamento das câmaras cardíacas. Então, é importante porque muitas pessoas desenham esquematicamente o coração com os átrios sendo superiores aos ventrículos. Isso é um desenho esquemático. A posição real delas está aqui ilustrada. Então, o corte transversal, aqui a gente tem os pulmões, pulmão esquerdo, pulmão direito. Aqui a gente tem a região anterior com as costelas e o externo. E aqui a gente tem a região posterior, a vértebra torácica, certo? A região do dorso, que vão estar os músculos do dorso. E aqui a gente vai ter o mediastino. No mediastino, observem que aqui a gente tem uma representação da aorta e do esôfago, e aqui o nosso coração. Então, a gente pode vir da região posterior para anterior. A câmara cardíaca mais posterior é o átrio esquerdo. Vejam que elas têm um contato bem próximo ao esôfago, né? E a essa parte da aorta, né? Que é a aorta descendente. A gente tem como câmara mais anterior, mais próxima ao externo, o ventrículo direito. Ele está mais próximo ao pulmão direito, à direita, assim como o ventrículo esquerdo, obviamente, está mais à esquerda, mas o ventrículo direito é mais anterior do que o esquerdo, assim como o átrio direito é mais anterior do que o átrio esquerdo. Então, se eu perguntasse para vocês qual a câmara cardíaca mais posterior, é o átrio esquerdo, e a mais anterior é o ventrículo direito. Importante a gente entender essa localização anatômica cardíaca. Na anatomia externa, esse slide chama atenção para os vasos da base. Se vocês observarem aqui, a gente tem anteriormente o tronco pulmonar, mas ele se posterioriza à aorta, passando por baixo do arco aórtico. E a aorta, aqui na região bem proximal ao coração, né, o ventrículo, ela é posterior à artéria pulmonar, o tronco pulmonar, mas depois ela se anterioriza e se superioriza a ele, tá? A gente tem aqui o arco da aorta, que tem a aorta descendente, né? Que vai passar para a região posterior do coração. A gente tem aqui no átrio direito a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Bem posterior ao coração, a gente tem as 4 veias pulmonares, certo? A gente tem as veias pulmonares, assim como a gente tem as 2 artérias pulmonares aqui em rosa, tá? Então, só para vocês entenderem. Átrio direito, ventrículo direito, com a sua válvula pulmonar, com a sua válvula atrioventricular, a tricúspide, e o átrio esquerdo representado aqui, o ventrículo esquerdo com a sua válvula mitral. Aqui a pulmonar, entre o ventrículo direito
e a artéria pulmonar e a válvula aórtica entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Observem aqui externamente, a gente tem aqui arrebatado o pericárdio fibroso. Aqui as aurículas, que eu já mostrei para vocês lá. As aurículas, muitos livros trazem como sinônimo de átrio, mas ela faz parte do átrio, né? Grande parte da cavidade do átrio é o interior das aurículas, ela recebe esse nome por ser similar a orelhas. A gente tem aqui todo o seio coronário, o nosso músculo cardíaco é altamente vascularizado com artérias e veias no seu músculo. Esse amarelinho é representando o tecido adiposo que reveste o músculo cardíaco. Atenção para o seio coronário, para essas artérias e essas veias, né? Caso o paciente tenha alguma obstrução nesse fluxo de sangue, aquela região do músculo cardíaco não vai ser irrigado, e como toda célula sem sangue, esse tecido ele pode necrosar, né? Lesionar essa área e o coração parar de funcionar. É o que a gente conhece como infarto agudo do miocárdio. Coração é um órgão muscular, a gente já falou anteriormente, ele é oco, a gente já conheceu as cavidades do músculo cardíaco, né, do órgão, né, do coração, e a gente vai descrever um pouquinho para vocês sobre a musculatura, como essas fibras musculares, elas se organizam. Então, nessas figuras foram retiradas o pericárdio seroso, além do tecido conjuntivo, e não está aí representado também os vasos coronários. Então, a gente pode observar aqui o sulco interventricular, ou seja, entre os ventrículos, né, o termo é chamado anterior, e o sulco interventricular posterior. Então, isso aqui é uma visão anterior do músculo cardíaco, isso aqui é uma visão posterior. A gente consegue identificar também pelo posicionamento dos vasos da base. Lembram que o tronco pulmonar é anterior inicialmente, a aorta é posterior a ele e as veias pulmonares são órgãos bem mais, são vasos posteriores, tá? Então, isso aqui é a visão anterior. Na musculatura dos dois átrios, existe uma camada superficial e uma camada profunda, né? Em relação aqui na região dos átrios, tá certo? Que é parede de átrio também, do átrio direito, né? E aqui, ó, ainda átrio direito, uma parte do átrio esquerdo. A camada superficial dos átrios se estende em conjunto para ambos os átrios, mas a camada profunda não. Cada átrio tem sua própria camada, certo? Já na musculatura ventricular, ela é mais complexa. Ela tem uma camada externa, chamada de camada subepicárdica, uma camada média e uma camada interna endocárdica. E aqui vocês estão vendo que foi retirado para vocês observarem que é a direção dessas fibras, né? Elas mudam em relação à camada, que é uma camada mais superficial e aqui a camada um pouco mais profunda para vocês observarem a direção dessas fibras musculares. Esses dois músculos, né, dos átrios e dos ventrículos, esses músculos, eles são separados por um esqueleto fibroso, que a gente vai falar mais à frente. Vamos agora falar um pouco da anatomia interna das câmaras cardíacas esquerdas, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Muitas coisas vocês já sabem, aqui é o ápice do coração. Observem a camada de músculo do ventrículo esquerdo como é espessa. O miocárdio ele é hipertrofiado do lado esquerdo. Aqui a gente tem várias trabéculas que são contínuas com os músculos papilares, as cordas tendíneas, as cúspides da válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Só são duas, porque a válvula é bicúspide, o nome dela é válvula mitral, né? É uma das válvulas atrioventriculares. A gente tem o átrio esquerdo com o forame oval,
esse forame, ele é aberto, né? Durante a vida intrauterina, passa sangue de um átrio para o outro, é um sistema onde o sangue se mistura, né? E depois do nascimento ele se fecha, vai depender agora do indivíduo para oxigenar esse sangue. Tá? A gente vê aqui também a aurícula esquerda, a gente vê os ósseos, né, das veias pulmonares no interior dessa cavidade. Sobre a anatomia interna da câmara cardíaca, né, do átrio direito, especificamente nessa imagem, a gente tem aqui destacado o septo átrio ventricular, separa os dois átrios. A gente tem músculos, são músculos pectíneos, né? A gente tem o ósseo do seio coronário, onde há a passagem do sangue aqui do átrio direito para as artérias, para os vasos coronários, para irrigar o músculo cardíaco. A fossa oval, né? Lá o local onde antes era chamado de forame oval, que vocês viram na câmera esquerda. O septo interatrial, a gente mostra um pouquinho dele aqui, certo? E a aurícula direita também. Uma visão agora interna do ventrículo direito. Observem a massa muscular do ventrículo direito como é bem menor, né? Não é tão hipertrofiada quanto o esquerdo. Olha aqui a válvula tricúspide, cujo nome recebe o mesmo nome da sua classificação, é a válvula atrioventricular direita. Suas cordas tendinhas e os músculos papilares vão tensionar essas cordas para a abertura das válvulas. A gente tem a válvula semilunar, onde a gente tem, essa é denominada de válvula pulmonar, porque vai separar o tronco pulmonar do ventrículo direito. É uma válvula com 3 cúspides, né? Que a gente tem a relação do ventrículo com parte do átrio, né? Que é aqui a aurícula. O restante do átrio está aqui mais posterior. Então, essas são as estruturas que a gente destaca na anatomia interna do ventrículo direito. Uma visão diferente do septo interventricular, vejam aqui a parte fibrosa dele, a parte muscular, aqui ele evidencia também o miocárdio esquerdo, miocárdio direito. Então, esse septo é bem importante nessa dinâmica das câmaras cardíacas. Anteriormente eu falei para vocês que o músculo ventricular ele é separado mecanicamente do músculo atrial por um esqueleto fibroso. Esse esqueleto fibroso ele está aqui presente. Na fisiologia ele é importante porque vocês já viram ou irão ver que os átrios funcionam como um sincício, eles se contraem quase que ao mesmo tempo, e os ventrículos, os dois juntos, também se contraem quase que ao mesmo tempo. Então, essa separação desses dois músculos é feita por esse esqueleto fibroso. Uma função importante dele é manter, né, ou é alojar as válvulas cardíacas. Então, aqui as duas semilunares fechadas, elas aqui abertas, ó, elas têm 3 cúspides, são tricúspide, e a outra tricúspide é a válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, né? Aqui a gente tem ela fechada, aqui ela aberta, e aqui a gente tem a única bicúspide, que é a válvula chamada válvula mitral, que separa as câmaras cardíacas do lado esquerdo, átrio e ventrículo esquerdo. Tá? Então, essa é a posição dessas válvulas em relação ao coração, certo? Nessa visão da face diafragmática, né, que vai repousar sobre o diafragma, a gente vê bem as veias e artérias do coração, são elas que vão garantir a saúde das células musculares cardíacas. E uma condição de saúde importante que eu já comentei e repito aqui é quando há obstrução desse fluxo sanguíneo,
há uma condição de saúde chamada infarto do miocárdio, que pode ser agudo ou não. E dependendo do local de obstrução, esse infarto ele pode ser localizado, o indivíduo muitas vezes nem percebe, a dor é discreta, ou se a obstrução é num ramo maior, né, da artéria, elas recebem denominação como artéria coronária direita, tem artéria coronária esquerda, né, tem veia cardíaca média, então cada ramo tem sua denominação, e a obstrução, quanto maior o ramo, maior o comprometimento em termos de área muscular comprometida. Então, isso é o que determina um infarto mais leve, que muitas vezes passa despercebido, ou um infarto agudo, que muitas vezes pode levar ao óbito imediato. Nosso coração tem um complexo estimulante, né? Ele tem uma inervação própria que faz dele autônomo. Então, muitas vezes o sistema nervoso autônomo vai atuar nesses nodos, né, nesses nós, mas ele também tem o seu automatismo, ele que determina, né, o número de contrações musculares por minuto. Então, isso dá uma frequência cardíaca, né, o número de batimentos por minuto, ele é determinado por esses marca-passos intrínsecos no coração. O que primeiro assume é o nó sinoatrial, então ele que determina as contrações, aqui o potencial de ação vai passar para o nó atrioventricular e vir aqui pelas fibras de Purkinje e os feixes de His, né? Feixes de His e fibras de Purkinje para os ventrículos. Então, é assim que o sinal elétrico, ao chegar pelo sistema nervoso autônomo, ele faz com que todo o potencial de ação percorra o músculo cardíaco para ele contrair e exercer sua função.